Bom, pessoal, continuando o nosso trabalho acerca dos biomas. No outro vídeo, nós falamos sobre a localização geográfica dos biomas, não é isso? A influência das zonas climáticas. Caracterizamos biomas como a floresta tropical, não é isso? Como a tundra, a taiga, a região polar. E hoje a gente segue dando continuidade a alguns outros biomas também importantes, né, localizados aí ao longo do nosso planeta. E começamos hoje pelo deserto, não é isso? Como nós sabemos, os desertos eles podem ser encontrados em todos os continentes. Com exceção da Antártida, apresentam condições extremas em virtude do clima desértico, característico pelos menores índices de pluviosidade ou de precipitação, ou seja, apresenta baixíssimos índices de pluviosidade. As chuvas são raras nesse bioma, atingindo no máximo aí 200 milímetros ao longo do ano. Outra característica do deserto, claro, além das baixas na pluviosidade, nos índices de chuva, são as temperaturas elevadas durante o dia e muito baixas à noite, ou seja, o deserto ele é desafiador porque ele apresenta esse contraste de temperaturas aí bem destacado, bem visível. Durante o dia as temperaturas podem atingir uma média de 50 graus Celsius e à noite a temperatura cai bruscamente em torno de 0 graus ou abaixo de zero, dependendo das situações, tá? São características típicas aí do deserto. Por quê? Geralmente os desertos mais conhecidos são os desertos arenosos e os rochosos. Então, tanto a areia quanto as rochas absorvem uma grande quantidade de calor durante o dia, não é isso? Intensificando aí a temperatura nesse período diurno. Assim como a areia e as rochas absorvem muito calor durante o dia, à noite esse calor é liberado facilmente também. E aí as temperaturas diminuem drasticamente, tá bom? Então, outra característica do deserto são essas, digamos, variantes muito dramáticas de temperatura. Durante o dia, temperaturas elevadas em torno de 50 graus Celsius e à noite, temperaturas abaixo, em torno de 0 graus ou abaixo de zero. A vegetação é ausente na maior parte desse bioma, aparecendo apenas nas regiões de oásis. Oásis é a região onde aflora água proveniente do subsolo, não é isso? Do lençol freático, e aí algumas vegetações podem se desenvolver. E mesmo fora das regiões de oásis, às vezes se encontram plantas como os cactos, que são adaptados a esse ambiente, tá bom? Além dos cactos, mas todos os seres vivos que vivem no deserto são adaptados a sobreviver nas condições extremas desse bioma. E aí animais como os répteis, não é isso? No caso as serpentes, os lagartos, ganham destaque porque eles apresentam todo o corpo adaptado para evitar uma perda excessiva de água. Os insetos também podem ser encontrados nesse bioma, tá bom? Alguns aracnídeos, como os escorpiões, também conseguem sobreviver nas regiões desérticas, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, destacando, não é isso? 2 tipos básicos de deserto. Nós temos os desertos rochosos, como é o caso do deserto do Atacama, localizado no Chile, e os desertos arenosos, como é o caso do Saara, não é isso? Localizado no continente africano. Aí, com relação à imagem que remete ao Saara, nós temos destacado uma região de oásis, onde a gente vê algumas palmeiras, não é isso? Conseguindo se desenvolver, porque nessa região de oásis aí está aflorando água, não é isso? Do subsolo, permitindo a sobrevivência dessas plantas. Do deserto, nós desembocamos nas florestas temperadas, não é isso? A floresta temperada é um bioma com variedade de flora, composta de árvores, arbustos, samambaias, musgos, entre outras espécies. E um fato interessante acerca das florestas temperadas, que são localizadas em partes da América do Norte, da Europa, da Ásia e da Oceania, só que as florestas temperadas mais conhecidas são as encontradas na América do Norte e na Europa.
não é isso? Elas apresentam as estações do ano bem definidas, as 4 estações do ano, e as árvores desse bioma, elas têm um comportamento interessante. O que acontece com elas? No período do outono, não é isso? Finalzinho do outono, a coloração das folhas dessas árvores muda, né? Ficando com aspecto entre o amarelado e o avermelhado. Em virtude do ressecamento, elas começam a ressecar e começam a perder clorofila e vão mudando aí de cor, apresentando os tons entre o amarelo e o vermelho. Tá? E elas caem totalmente, depois disso elas começam a cair. E as árvores ficam sem folhas para enfrentar todo o período do inverno. Isso é uma adaptação dessas plantas para evitar perda de água por transpiração, porque no inverno a quantidade de água líquida vai diminuir para essas plantas. Elas não vão conseguir absorver água líquida de forma suficiente. Então não é interessante que elas percam água por transpiração. Então elas eliminam, elas perdem as folhas para poupar água e poder enfrentar aí o período de inverno rigoroso, tá bom? Então, por isso que as árvores das florestas temperadas são chamadas de árvores caducas ou decíduas, porque as folhas caem, elas perdem as folhas no período do outono, início do inverno, para poder enfrentar aí o inverno rigoroso. Nesse bioma, nós podemos encontrar alguns animais, como javalis, os esquilos, veados, ursos, raposas e águias. São exemplos de animais típicos das florestas temperadas. Tá bom? E aí uma imagem que remete a essas florestas, né? O esquilo, que é um animalzinho encontrado nas florestas temperadas. E aí a imagem das árvores que vão perdendo, né, as suas folhas. Antes de perder essas folhas, elas ficam com a coloração avermelhada, amarelada, né, indicando o ressecamento. E aí elas vão começar a cair para poder suportar o período de inverno rigoroso. Aí chegamos nas savanas. As savanas apresentam uma estação seca e outra chuvosa. Não é isso? Ocorrem predominantemente aí na África, né? A savana mais conhecida é a savana africana, mas também podemos encontrar savanas na Austrália e na América do Sul, tá bom? No nosso país, o cerrado, que é um bioma típico ali do centro-oeste brasileiro, é chamado de savana brasileira. É um tipo de savana encontrado em nosso país. Geralmente nas savanas, o que predomina é a vegetação rasteira, né? Isso formada principalmente por gramíneas, pequenas árvores e arbustos, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos de animais, os leopardos, rinocerontes, girafas, antílopes e leões, mas lembrando, claro, que esses animais são encontrados nas savanas africanas. No nosso país, né, a nossa savana, o cerrado, vai ter aí animais totalmente diferentes, tá bom? Ok? Mas o que caracteriza as savanas, tá bom? A presença de uma estação seca e outra chuvosa, a vegetação rasteira formada principalmente por gramíneas, pequenas árvores e arbustos. Aí a imagem da savana africana, que é a mais conhecida, não é isso? Com o leão, com as zebras, não é isso? Os elefantes. A gente dá para observar aí a característica típica da vegetação, não é isso? A vegetação rasteira, com pequenos arbustos, pequenas árvores, é o que caracteriza aí o bioma conhecido como savana. E aí chegamos nos campos, os campos de regiões temperadas, também chamadas de estepes, né? Isso de pradarias. Na América, geralmente são chamados de pradarias, e na Europa e na Ásia são chamados de estepes. Então, estepes, pradarias e campos correspondem aí ao mesmo bioma. Apresentam verões curtos e secos e invernos longos, frios e úmidos, com chuvas escassas e irregulares. Tá? É característica dos campos. Estão presentes em todos os continentes do planeta, exceto a Antártida. E recebem nomes diferentes de acordo com a localização, como a gente viu. A vegetação é predominantemente constituída por gramíneas, por isso chamados de campos. Não é isso? No nosso país, na região sul, não é isso? Tem os campos sulinos, que é o ideal para a prática da pecuária, não é isso? Criação de gado, porque nesse bioma a planta predominante são realmente as gramíneas.
Aí outros animais, como veados, marmotas, lobos, coiotes e cães da pradaria, são alguns dos animais presentes nesse bioma. Bom, aí a representação dos campos, onde a gente localiza uma árvore aqui e acolá, mas a vegetação que predomina são as gramíneas, tá bom? E aí animais como o coiote e como a marmota, que é essa maiorzinha, que é típica desse bioma também, tá bom? Então, para a aula de hoje, nós estudamos aí os principais biomas mundiais. Espero ter ajudado de alguma forma. Se você gostou do vídeo, dê o seu like e, se puder, se inscreva no nosso canal. Até a próxima, pessoal!